Graça e paz. Projeto Semear vem até você para ministrar a palavra de Deus ao seu coração. O tema que iremos abordar é Eu preciso acreditar. Este será o tema da nossa abordagem. Convido a você que apanhe a sua Bíblia. Então, meu querido, vai lá, minha querida, pega a sua Bíblia e assim comigo compartilhe esta palavra do Senhor. Eu preciso acreditar é o tema. Pessoas incrédulas se aproximaram de Jesus, certa ocasião, e lhe pediram um sinal. Conhecendo seus corações, suas intenções, respondeu-lhe Jesus: Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E, deixando-os, retirou-se. Misericórdia. Chegaram todos eles animados. Jesus, Jesus, queremos ver um sinal seu, Jesus. Mas Jesus contemplou no coração, na alma daquele povo, daquelas pessoas, contemplou neles uma geração má. Eram adúlteros diante dos olhos de Deus, diante de Jesus. Eram pessoas incrédulas, pedindo um sinal. Mas Jesus lançou em rosto: Vós sois uma geração má, vós sois adúlteros, vós não sois dignos de ter um sinal. Não, vocês não são dignos de ter um sinal. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Olhem para o profeta Jonas. Vá ao livro do profeta Jonas e leia, e ali vocês verão o sinal de Deus. E deu as costas para aqueles que estavam ali pedindo o sinal. Foi embora, retirou-se Jesus. Esta passagem bíblica está lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 4. Mas quem foi o profeta citado por Jesus? Acredito que você já tenha ouvido falar do profeta Jonas, uma figura singular das Sagradas Escrituras da Bíblia, porque foi o único homem que foi engolido por um animal marinho. Jonas foi engolido e ficou 3 dias no ventre deste animal marinho. Depois de 3 dias, o animal marinho o deixou ir. Queridos, amados, Jesus sempre foi neste mundo e continua sendo um Deus de milagres. Você acredita em milagres? Você acredita em maravilhas? Você acredita em prodígios? Todas estas coisas eram realizadas por Jesus Cristo. Então, meus queridos, os milagres realizados por ele não foram realizados à toa. Não, os milagres realizados por Jesus possuem um papel muito importante entre nós, inclusive nos dias de hoje. São realizados com a finalidade de trazer consolo, também como um sinal de sua autoridade divina neste mundo. Então, estes são os propósitos dos milagres, das maravilhas, dos prodígios realizados por Cristo neste mundo. O Senhor, através do milagre, ele traz consolo. Quantas pessoas não foram consoladas pelo milagre realizado por Cristo em suas vidas? Abra aí a sua Bíblia
no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 13. Temos um exemplo aí, nesta passagem bíblica, de sua compaixão. Vamos ver o que está escrito aí. E vendo-a o Senhor, olha aí, ó, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Olha aí a compaixão, o registro bíblico da compaixão de Jesus por aquela mulher que levava seu filho para ser enterrado. O filho estava dentro de um caixão. A alma daquela mulher estava destruída por dentro. E Jesus, olhando para a alma daquela mulher, olhando para a sua tristeza, para a sua amargura, para a sua dor, sentiu o quê? Íntima compaixão. Jesus ficou comovido. E o que Jesus disse para ela? Mulher, não chores. Oh, que palavra maravilhosa! Palavra de consolo de Jesus. Jesus chega para aquela mulher e diz: não chores. Oh, glória! Por que Jesus disse para aquela mulher: não chores? Porque ele iria realizar um milagre. Ele iria realizar um milagre. Ele iria mostrar para as pessoas que estavam à sua volta que ele também é Deus entre os homens, que ele possui também a mesma autoridade do Pai. Então ele chega diante daquele caixão, daquele esquife, onde estava aquele jovem sem vida, e ele toca aquele caixão, aquele esquife, e o defunto assentou-se e começou a falar. Glorificado, exaltado seja o nosso Jesus. Você também pode dizer isto comigo neste momento? Diga: Jesus, glorificado é o teu nome. Jesus, glorificado é o teu nome. Jesus, tu és o Deus de milagre também na minha vida. Jesus moveu-se de íntima compaixão. Olha aí, Jesus ficou movido de íntima compaixão. Então, meus queridos, veja bem, entenda, os milagres que são realizados por Cristo são para consolar também. Se você deseja ser consolado por Deus, que o milagre de Deus, que as maravilhas do Senhor, que os prodígios de Deus se realizem em sua vida. Mas Deus precisa olhar para dentro de você. Deus precisa olhar para dentro de você e ver algo diferente em sua vida. O Senhor Jesus, ele olha para o íntimo do homem e da mulher. É ali que Deus vai saber se ele deverá ou não realizar o seu milagre. Também no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 14, encontraremos mais um exemplo. Mais um exemplo. Abra aí a sua Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 14. Ali nós vamos encontrar outro exemplo. Vamos ver aí o que diz a palavra de Deus. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela,
curou os seus enfermos. As pessoas vinham ao encontro dele porque sabiam que ele era homem de autoridade. Sabiam que, através de suas mãos, o milagre acontecia. Então eles acreditavam. Este homem aqui, Jesus de Nazaré, é um homem de autoridade. E Jesus, olhando para o coração daquela multidão, vendo a sua necessidade, ficou cheio de compaixão. Eu preciso curá-los. Eu preciso ajudá-los. Eu possuo da parte de meu Pai o poder, a autoridade. Eu preciso ajudar esse povo. Eu preciso ajudar essa gente. E o versículo diz que curou os seus enfermos. Meus queridos, minhas amadas, Deus tem prazer em curar as nossas enfermidades. Deus tem prazer em curar as nossas dores, sarar as nossas feridas. Deus tem prazer. Porque Jesus sentia esta compaixão? Porque Jesus se sentia compadecido com esta multidão? Porque ele sentia todas estas coisas? Nós temos uma resposta. Nós temos esta resposta para esta condição de Jesus. Você vai abrir agora Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Nós iremos ver aí por que Jesus se sentia compadecido pelo sofrimento, pela dor daqueles que vinham a seus pés. Vamos ver aí o que diz as Escrituras. Diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restaurar da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Eis aí a resposta. Eis aí a resposta do porquê de Jesus sentir-se compadecido das aflições e angústias das pessoas, daquela multidão que vinha a seu encontro. Ele diz aqui, o próprio Jesus, o Espírito do Senhor, o Espírito do meu Pai, o sentimento de Deus, o mesmo sentimento que está em Deus, que habita no Pai, está sobre mim. Deus me ungiu, Deus me levantou, o Pai me levantou para alcançar os pobres. O Pai me levantou neste mundo para evangelizar, para dizer, para falar aos pobres. Eu vim aqui falar, eu vim aqui pregar, eu vim aqui anunciar o ano aceitável. E o ano aceitável é agora. O momento é este. Este é o momento de eu falar, de eu dizer: arrependei-vos. Jesus falou. E Jesus não só falou, mas Jesus também fez milagres. Jesus também operou maravilhas. Jesus também operou coisas maravilhosas e grandiosas. Por isso que ele diz aqui: enviou-me a curar os quebrantados de coração. Aqueles que se encontram quebrantados de coração, que se achegam a Cristo, eles alcançam misericórdia, eles alcançam milagres. Se encontram cativos, alcançam liberdade em Cristo. Se estão cegos, passam a enxergar.
se sentem oprimidos, deprimidos, o Senhor os liberta, porque Ele, Ele tem sobre si o Espírito, o sentimento, a alegria e o prazer do Pai, aleluia, em realizar a cura, a salvação da alma. Se observarmos também nestas palavras, veremos que a compaixão, a misericórdia que está em Deus se manifesta em seu Filho Jesus Cristo entre nós. O Deus eterno, o Senhor da glória. Ele, quando olha para você, meu amado e minha querida, quando Deus olha para nós, Ele tem um prazer, um desejo. Eu quero abençoar este homem. Eu quero abençoar esta mulher. Eu quero dar vida ao seu coração. Eu quero trazer alegria e paz ao seu seio familiar. Eu quero ser o seu ajudador. Este é o desejo. Este é o desejo de Deus em relação a nós. É por isso que Jesus falou: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Sobre Jesus? Porque Ele é o mediador entre Deus e o homem. É Jesus que nos liga com Deus. Então, tudo que está inserido em Deus é manifestado, aleluia, através de Jesus. Estes milagres foram motivados por íntima compaixão? Foram. Mas esta mesma íntima compaixão habita em Deus. Este mesmo sentimento está em Deus em relação a nós. E quando estas pessoas chegaram a Jesus, quando aquela multidão veio ao encontro de Jesus, Jesus sentiu íntima compaixão por elas. Jesus liberou a cura. Jesus liberou a libertação. Jesus sarou, aleluia, porque eles estavam quebrantados diante da presença de Deus, diante de Jesus. Oh, Jesus, eu creio no teu milagre. Eu creio que tu podes resolver o meu problema. Eles estavam quebrantados, eles estavam contritos diante de Deus. E Jesus manifestou o mesmo sentimento do Pai em seu coração. Ele sentiu a mesma coisa. Ele sentiu íntima compaixão. Porque Jesus encontrou almas sedentas. Aquelas almas, aquelas pessoas estavam imersas em seus problemas, sofrendo, privados de meios para a solução. Não tinham como resolver os seus problemas. Não tinham condições para resolverem os seus problemas. Não existia meios para eles resolverem os seus problemas. Então, quando eles olharam para Cristo, eles depositaram em Cristo a esperança. Oh, Jesus, eu não tenho recursos. Eu não tenho recursos para resolver os meus problemas, Jesus. Jesus, eu não tenho a solução, eu não encontro a solução para os meus problemas, Jesus. Mas, Jesus, só em Ti, Jesus, só em Ti eu vejo a esperança para resolver os meus problemas. Neste mundo, Jesus, eu não consigo resolver os meus problemas. As pessoas deste mundo não conseguem resolver os meus problemas. Mas, Jesus, eu acredito, Jesus. Eu acredito que o Senhor irá resolver os meus problemas. Eis aí, meus queridos, minhas queridas, a fé. Oh, glória, oh, Jesus, eu vou ser curado. Oh, Jesus, eu vou ser sarado, Jesus. Hoje é o dia do meu milagre, Jesus.
mas na sua presença, aos seus pés, Jesus. Hoje é o dia do meu milagre. Hoje é o dia, Jesus, que eu vou ser curado, que eu vou enxergar, que eu vou ser limpo da lepra, que os meus problemas serão resolvidos, Jesus. É hoje, na sua presença. Queridos, contudo, Jesus não agia do mesmo modo com os incrédulos. Se para com os contritos, os quebrantados de coração, Jesus realizava milagres e maravilhas, para com os incrédulos, Jesus não agia do mesmo modo. A incredulidade, entenda bem, presta atenção no que eu vou te dizer. Atenta com diligência para aquilo que eu vou te dizer. A incredulidade sempre será uma grande muralha, um paredão que se estenderá, que se elevará até o céu, meu querido, impedindo a relação entre homem e Deus. A incredulidade afasta o homem de Deus. A incredulidade impede do homem ser abençoado. A incredulidade impede que as maravilhas, os milagres, os sinais de Deus se tornem uma realidade em sua vida. A incredulidade. A incredulidade é maligna. A incredulidade é terrível. Vamos abrir a palavra de Deus lá no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 17. Vamos ver o que Jesus está falando aí neste versículo. E Jesus, tendo ouvido isto, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Jesus está dizendo que os sãos não necessitam de médicos. E ele está dizendo que não veio chamar os justos. Aquelas pessoas que pediram um sinal a Jesus eram incrédulos. Eram incrédulos. Eles não enxergavam em si mesmo os seus pecados. Não se consideravam enfermas de alma e espírito. E Jesus está dizendo aqui neste versículo, nesta passagem de Marcos 2,17, que ele não veio para aqueles que são sãos. Ele não veio para os justos. Aquelas pessoas incrédulas se achavam justas. Aquelas pessoas incrédulas não se achavam doentes, enfermas de alma e espírito. Por isso que Jesus as denominou de geração má e adúltera. Vocês que me pedem um sinal, vocês que se achegam a mim e pedem um sinal, aos meus olhos, vocês pertencem a uma geração má e adúltera. Misericórdia. Jesus falou no rosto daqueles que foram a ele pedir um sinal. Vocês são crédulos, vocês não se convertem dos seus maus caminhos porque vocês não enxergam os vossos pecados, vocês não enxergam a malignidade de vossas ações. Era isso que Jesus estava falando para aquelas pessoas. Vocês se acham justas, mas são injustos, são pecadores, aborrecem a Deus com as suas atitudes. Jesus falou estas coisas para aqueles incrédulos, para aquelas pessoas que estavam diante da sua presença. Eles não enxergavam os seus pecados.
Não se consideravam enfermos de alma e espírito. Eram justas aos seus próprios olhos. Misericórdia, misericórdia. Logo, não eram dignos das bênçãos de Deus. Não eram dignos de um sinal que pediam. Jesus, mostra-nos um sinal. Jesus, queremos ver um sinal de suas mãos, Jesus. Não, meus amados e meus queridos, não eram dignos. Não, não eram dignos. Não eram dignos de um sinal da parte de Cristo, da parte do Filho de Deus, do Deus encarnado. Eles não eram dignos de um sinal. O que Jesus fez para com eles? O que Jesus fez? Esses aí não são dignos. Fazem parte de uma geração adúltera. Fazem parte de uma geração má. Não são dignos de um sinal do meu Pai. Não. O que Jesus fez? Deixando-os, retirou-se. Foi embora. Eu vou dar atenção para estes incrédulos. Jesus, deixando-os, retirou-se. Queridos, é importante salientar que eles buscaram a Jesus. Eles saíram de onde se encontravam em direção a Cristo. Foram a Cristo. Onde é que está Jesus? Olha, nós sabemos que Jesus está em tal lugar. É mesmo? Então vamos lá, que nós queremos bater um papo com Jesus. Eles se juntaram com aquelas outras pessoas quebrantadas, contritas, e foram buscar Jesus. Então, estes incrédulos buscaram a Jesus, mas eram incrédulos no meio daqueles que tinham fé no coração. Queridos, entenda uma coisa: Jesus não perde tempo com incrédulos. Entenda isso. Se alguém chegar diante de Jesus incrédulo, como aqueles que chegaram diante de Jesus querendo um sinal, Jesus olhou para o coração deles, viu interesses pessoais. Jesus olhou para o coração deles, viu falsidade. Jesus olhou para o coração deles, viu coisas terríveis, imundícia no coração. Por isso que Jesus disse: vocês fazem parte de uma geração má e adúltera. Por isso que Jesus deu as costas e foi embora. Não lhes deu sinal algum, não manifestou milagre algum, não realizou nenhuma maravilha no meio deles, porque eles eram incrédulos. Jesus não perde tempo com o incrédulo. Se você não vê o agir de Deus em sua vida, acorda aí, meu querido. Acorda aí, minha amada. Se você não vê o agir de Deus em sua vida, é em razão da incredulidade em seu coração. Se Deus não está agindo na tua vida, se você não vê o milagre de Deus se manifestando na sua vida, você está como um incrédulo diante da presença de Deus. Há incredulidade no seu coração diante dos olhos do Senhor, e a incredulidade não agrada a Deus. Se Deus contempla a incredulidade no teu coração, você não está agradando a Deus. Deus está dando as costas para você. Os olhos de Deus não estão voltados para você. E quando os olhos de Deus não estão voltados para nós, nós não estaremos sendo abençoados por Deus. A bênção de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus, a unção de Deus não habitará sobre nós. Porque somos incrédulos diante de Deus. Estamos incrédulos diante do Senhor. Então o milagre não vai acontecer. O agir de Deus não haverá sobre sua vida. Por que Jesus citou o profeta Jonas para aqueles incrédulos? O profeta Jonas, que foi engolido pelo animal marinho e que ficou 3 dias no ventre do animal marinho.
Por que Jesus citou o profeta Jonas para o incrédulo? Vocês querem um sinal? Queremos, Jesus. Tá bom. Eu vou dar um sinal para vocês. O profeta Jonas. Eles talvez não entenderam, né? Ué, profeta Jonas? Nós conhecemos. Nós conhecemos o profeta Jonas. Aquele que foi engolido pelo animal marinho. Sim, é esse aí. É esse aí mesmo. É esse aí mesmo. Esse aí é o sinal que eu vou dar para vocês. Medita lá no livro do profeta Jonas. Ali, ele é o sinal para vossas vidas. Vocês que são incrédulos. Vocês que são incrédulos. Jonas foi enviado por Deus a uma cidade pecaminosa, chamada Nínive. Esta cidade estava em pecado diante dos olhos de Deus. Os incrédulos que foram buscar a Jesus pedindo sinal estavam em pecados diante de Jesus, diante de Deus. Por isso que Jesus falou que eles pertenciam a uma geração má e adúltera, estavam em pecados diante do Senhor, assim como a cidade de Nínive. Deus disse a Jonas: Jonas, vá lá a Nínive, lance em rosto os seus pecados, as suas transgressões, os seus erros. Queridos, Deus estava disposto a destruir aquela cidade. Deus estava disposto a destruir aquela cidade, assim como fizera com Sodoma e Gomorra. O pecado era horrendo no meio daquela cidade. As práticas pecaminosas daquela cidade aborreciam a Deus. Aquela geração má e incrédula que foi pedir um sinal a Jesus, aquelas pessoas aborreciam a Deus com os seus pecados. Aqueles incrédulos que buscavam a Jesus aborreciam a Deus com os seus pecados. E a cidade de Nínive estava no mesmo caminho. O pecado daquela cidade, as transgressões daquela cidade, o comportamento daquela cidade aborrecia a Deus. E Deus já estava disposto a destruir aquela cidade como destruiu Sodoma e Gomorra. Deus destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra com fogo. Desceu fogo do céu e consumiu aquela cidade. Deus iria destruir Nínive também. Mas Deus deu uma chance. Através do profeta Jonas, Deus estava dando a oportunidade do arrependimento. Aquela geração má, adúltera, Deus estava também dando a oportunidade. Deus estava dando a oportunidade através de Jesus. Aquela geração que estava pedindo milagres, sinal de Jesus, aquela geração incrédula. Era a oportunidade do arrependimento na vida deles, era Jesus. Mas eles se consideravam sãos. Eles se consideravam justos diante de Deus, diante do Senhor. O Senhor olha, meus irmãos, não a aparência. O Senhor não olha as palavras dos lábios dos homens. O Senhor olha o íntimo. O Senhor olha lá na divisão da alma e do espírito. O Senhor conhece o íntimo e a sinceridade do coração, da alma do homem e da mulher. Ninguém engana a Deus. Você pode enganar o seu próximo, você pode enganar o seu parente, você pode enganar o seu amigo, mas a Deus você não engana. A Deus você não engana. Deus sabe o que está dentro de você. Deus sabe se você é verdadeiro, se você é um hipócrita. Deus sabe se você é um farsante. Deus sabe se você usa das coisas de Deus em benefício próprio. Deus sabe. Queridos, meus queridos, o mover vem através da obediência, por meio do arrependimento. Oh, glória!
Você quer ver o mover de Deus? Você quer ver o braço de Deus em seu favor? Obedeça. Obedeça a palavra de Deus. Mas a obediência vem somente através do arrependimento. Você precisa reconhecer que está errado. Você precisa entender que aquilo que você está fazendo não é o que Deus determinou, o que Deus orientou. Se não houver o arrependimento, como você vai obedecer? Como você terá conhecimento para obedecer? Então você se arrepende e aí você obedece. A obediência, ela se manifesta por meio do arrependimento. Senhor, tem misericórdia de mim. Estou vendo o meu pecado. Estou vendo a minha transgressão. Estou vendo o quanto estou errado diante de ti. O quanto estou fora da tua direção, do teu propósito, dos teus ensinamentos, ó Deus. Senhor, eu estou vendo o meu pecado, eu estou vendo a minha desobediência e estou sentindo o quanto é terrível, ó Deus, pecar e desobedecer a ti. Então Deus disse a Jonas: levanta-te, Jonas. Vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Deus está olhando o comportamento do homem e da mulher. Deus está contemplando o comportamento das nações. Deus está contemplando o comportamento dos governantes. E não pense que passarão desapercebidos diante dos olhos de Deus. Deus está contemplando todas as coisas e Deus chamará a juízo a todos aqueles que andam em rebeldia diante da face de Deus. Vá, Jonas, à grande cidade de Nínive e clama contra ela, lança sobre ela os seus pecados, mostre as suas transgressões, a sua vergonha, a sua imundícia. E diga a ela que eu estou vendo todos os seus atos pecaminosos. Ó Senhor, irei. E Jonas foi àquela cidade e anunciou os pecados daquele povo. Nínive estava prestes a ser destruída por Deus. Nínive estava prestes a ser destruída. O pecado que cometiam eram desenfreados. Não tinham limites em suas ações diante dos olhos de Deus. Aquela geração de judeus que convivia com Jesus era incrédula e seriam também destruídos. Eles seriam destruídos. Aquele povo seria destruído pelo castigo de Deus. Deus iria castigá-los, Deus iria destruí-los. Espalhados entre as nações seriam, mas Jesus estava ali. Jesus era a oportunidade do arrependimento. Eles tinham diante deles Jesus de Nazaré, eles tinham o Filho de Deus diante deles, mas não receberam o Salvador. Não receberam seu Salvador. Jesus era o Redentor. Jesus era o Salvador. Mas aquela geração incrédula, aquela geração adúltera, crucificaram Jesus de Nazaré. Porque eram incrédulos diante de Deus. Eram incrédulos diante de Deus. Não receberam o Salvador. Não deram crédito ao Filho de Deus. Jesus não escondeu o pecado, não escondeu a transgressão dos judeus, lançou em rosto, lançou em rosto. Deus mandou o profeta a Nínive, diga àquela cidade qual é a sua transgressão, diga àquela cidade o quanto está me aborrecendo com as suas atitudes. Foi o que Jesus fez com os judeus. Geração má, adúltera, incrédulos, vós sois.
Jesus era a oportunidade do arrependimento. Não receberam Jesus como Salvador, como Redentor. Na incredulidade crucificaram a Jesus. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída pelos romanos. A cidade ficou em ruínas e o templo de Salomão também. Meu Deus, meu Deus. Deus estava dando uma chance aos judeus. Deus estava dando uma chance àquele povo. Deus estava dando uma chance de arrependimento. Arrependei-vos, convertei-vos, para que eu possa vos sarar, para que eu possa vos curar. Mas aquela geração má e adúltera, incrédula, não receberam a Cristo como Salvador e libertador. Crucificaram a Jesus. Mas Jesus profetizou e disse: olha, se vocês não se arrependerem, se vocês não largarem os seus pecados, Deus irá pesar a mão sobre vocês. O castigo de Deus virá sobre vocês. Crucificaram Jesus. Passou 70 anos. Passou 70 anos. Passou 5 anos, não aconteceu nada. Passou 10 anos, não aconteceu nada. Passou 20, 30 anos, não aconteceu nada. A profecia de Jesus não cumpriu. Passou 40, 50 anos, não aconteceu nada. Passou 60 anos, não aconteceu nada. Mas no ano 70, depois da morte de Cristo, Jerusalém foi destruída pelos romanos. A profecia de Deus se cumpriu. Aquilo que Deus fala, meu amado, pode até demorar aos teus olhos, mas não demora aos olhos de Deus. Não tarda aos olhos de Deus. Deus tem o seu tempo certo para cumprir as suas profecias. Demorou 70 anos, mas a profecia se cumpriu. Se cumpriu a profecia. E a profecia está lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 1 e 2, que diz: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhes mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Meu Deus! 70 anos se passaram para a profecia de Jesus se cumprir, para que o templo de Salomão fosse lançado ao chão, para que ficasse como descrito por Cristo, pedra sobre pedra. A cidade de Jerusalém foi destruída, mas demorou 70 anos, mas se cumpriu a palavra profética de Jesus. Nínive, contudo, se arrependeu. Nínive, contudo, se arrependeu, deu crédito, ouviu as palavras do profeta Jonas. Não foram destruídos por Deus. Não foram destruídos por Deus, porque se arrependeram. Eles olharam para os seus corações e olharam para si mesmo e viram os seus pecados, viram a sua rebeldia, viram a sua transgressão, se vestiram de saco e cinzas, lançaram cinzas sobre os seus corpos, jejuaram, pediram: Deus tem misericórdia de nós. Pecamos contra ti, fizemos o que é mal aos teus olhos. Senhor, tem misericórdia. Poupa-nos, Senhor, do castigo. E Deus contemplou sinceridade no arrependimento de Nínive. E Deus não destruiu a cidade de Nínive, porque se converteram dos seus maus caminhos, das suas atitudes erradas diante de Deus. Oh, aleluia! Amados, a lei da semeadura não falha.
Aquilo que o homem plantar, isto ele colherá. O que você tem colhido em sua vida? São as suas ações, são as suas decisões, suas escolhas. É isso que você tem colhido em sua vida agora. O que você está vivenciando neste momento é aquilo que você plantou lá atrás. É aquilo que você semeou lá atrás. Se você semeou coisas certas, coisas boas, coisas gloriosas, coisas que agradam a Deus, você está colhendo bênção hoje. Você está colhendo hoje, sabe o quê? Alegria, gozo e paz. Porque a lei da semeadura não falha. A lei da semeadura não falha neste mundo. Então, aquilo que o homem plantar, isso ele colherá. E o que você está colhendo hoje é o que você plantou lá atrás. É o que você plantou lá atrás. O apóstolo Paulo alerta a todos. Abra aí a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6, 23. Abra aí Romanos, capítulo 6, 23. Olha o que diz. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nínive entendeu que permanecer no erro, que permanecer no pecado, permanecer na desobediência, em rebeldia contra Deus, traria o castigo divino sobre a cidade. Nínive se arrependeu com saco e cinza. Nínive reconheceu o seu erro. Nínive se entregou à vontade de Deus, os caminhos de Deus, os princípios de Deus e foi poupada por Deus. Entendeu a necessidade de mudança. Entendeu a necessidade de andar segundo a vontade de Deus. Mas aquela geração incrédula, aquela geração má e adúltera, não se arrependeram. Eu não estou em pecado diante de Deus. Eu não estou em rebeldia diante de Deus. Eu não tenho nada que venha a macular a minha personalidade, a minha pessoa. Cegos diante dos olhos do Senhor, não enxergam os seus próprios erros, os seus próprios pecados, as suas próprias escolhas erradas. Assim eram diante dos olhos do Senhor Jesus. E o castigo de Deus veio sobre eles por causa da rebeldia, por causa da transgressão. O salário do pecado é morte. O salário da desobediência é o sofrimento, é a angústia, é a dor. O salário da desobediência é estar longe da graça de Deus, da presença de Deus, da unção e da direção de Deus. Não peque contra Deus, meu querido, minha querida. Obedeça a palavra de Deus. Olhe lá, verifica. Não anda por aquilo que os outros falam. Não ande por aquilo que os outros fazem. Não ande pelo costume dos outros. Ande segundo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ande segundo a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Não ande segundo a doutrina dos homens. Não ande segundo a doutrina das religiões. Ande segundo a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Se você, meu querido, minha querida, tem abraçado com fé estas palavras em seu coração. Se você recebe em seu coração estas palavras, o livro de Hebreus, capítulo 4, 16, tem uma recomendação para você. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui diante do teu trono, porque reconheço os meus pecados, os meus erros. Senhor, estou aqui diante do seu trono, porque me arrependo das minhas atitudes, das minhas escolhas erradas. Senhor, me arrependo, Senhor, e peço, Senhor Deus, que me ajude, que me liberte do meu eu, da força do meu eu, da força da minha natureza pecaminosa, para que eu possa andar, Senhor, segundo
o teu querer, segundo a tua vontade. Aquele que anda na humildade, aquele que anda segundo a vontade de Deus, o Senhor o recebe diante do seu trono. Sua oração é como cheiro suave, como incenso, como cheiro suave diante de suas narinas. Deus tem prazer em reclinar os seus ouvidos a ouvir a oração do servo, sincero, arrependido, temente. Deus tem prazer. Esse alcança graça diante do Senhor. Mas o rebelde, duro de coração, de dura cerviz, Deus lhes dá as costas. Deus não recebe. Deus não ouve. Amado, deixe essa palavra de Deus para a sua vida. Que o Senhor possa lhe dar o arrependimento. Que Deus possa tirar a incredulidade do teu coração. Que você possa enxergar os seus erros, os seus pecados e buscar em Deus o perdão. Buscar em Deus ser uma nova criatura, mas uma criatura que ande segundo a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Que você possa andar segundo a vontade de Deus. Amém? Oremos ao nosso Deus para encerrar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, trago, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor, os Teus servos, as Tuas servas, cada um deles. Senhor, ministra sobre suas vidas. Ó Senhor, o Teu Santo e Glorioso Espírito. Que eles, Senhor Deus, venham ter esta revelação maravilhosa, a qual foi ministrada, Senhor Deus, aos seus corações. Ó Espírito Santo, vai falando, vai tocando, vai levando, conduzindo-os ao centro da tua presença. Vai levando-os, Senhor Deus, a serem quebrantados e contritos de coração, arrependidos diante de ti, ó Deus, para que possam chegar diante do teu trono, Senhor, e ser recebido por ti com alegria, Senhor. Senhor, tu recebestes a nação de Nínive, Senhor, porque se arrependeram de suas transgressões e dos seus erros. Recebeu aquela nação porque eles se humilharam, ó Deus, jejuaram, confessaram os seus pecados e pediram a ajuda dos céus para serem novas criaturas diante dos teus olhos. Ó Senhor, tira a incredulidade do nosso coração, porque queremos ver o teu milagre. Queremos ver, Senhor Deus, o teu milagre em nosso dia a dia, em nossa vida. Queremos, Senhor Deus, ver as tuas maravilhas, ó Senhor, em nosso coração, em nosso viver. Ó Deus, eu entrego cada um dos teus servos, cada um dos nossos ouvintes em tuas mãos. Em nome de Jesus, em nome do poderoso nome de Jesus, o nosso Redentor e Salvador. Amém. Queridos, graça e paz.